Bem-vindos de volta mais uma vez ao canal Contabilidade MQ. Meu nome é Felipe Pontes, eu sou o autor do blog Contabilidade MQ e também do canal do YouTube. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como eu comecei a investir em ações. Esse ano está fazendo 9 anos que eu comecei a investir em ações e aí eu resolvi abrir uma sessão de perguntas lá no meu Instagram. Vocês estão vendo aí o Instagram aqui na tela do computador. Meu Instagram é Fel Felipe Pontes, para quem ainda não conhece. De vez em quando eu abro sessões de perguntas lá, respondo dúvidas do pessoal sobre investimentos em ações, sobre contabilidade e vários outros assuntos. Então eu resolvi, em comemoração, entre aspas, né, esses meus 9 anos como investidor em ações, eu resolvi abrir essa sessão de perguntas para que as pessoas que estavam iniciando a sua vida como investidores ou que estão pensando em iniciar a vida como investidor em ações possam aprender um pouco com a minha experiência, né, com meus erros e acertos. Então eu vou responder aqui as perguntas. A boa parte das perguntas eram um pouco pessoais. Eu vou tentar selecionar aqui um pouco as principais, certo? A primeira delas aqui que eu peguei é perguntando se eu tenho algum projeto de extensão que trata sobre investimentos. Para quem não conhece, as universidades em geral, elas são sustentadas em três pilares: ensino, pesquisa e extensão. Os professores são contratados como professores, porém eles têm que fazer atividades de ensino e de pesquisa e de extensão, as três atividades, ou duas das atividades, né? No mínimo duas. Eu sou mais professor e pesquisador do que extensionista. Porém, eu participo de algumas ações de extensão na universidade. Por exemplo, o Educação Financeira para Toda a Vida, que trabalha com educação financeira para crianças. O projeto Sala de Ações, que eu estou atualmente como vice-coordenador do projeto, apesar de estar um pouco afastado, mas eu tento ajudar de alguma forma. E eu tenho também um projeto meu com o professor Felipe Duarte, que a gente está ministrando alguns cursos mais quantitativos relacionados a finanças, para tentar ajudar no desenvolvimento dos nossos alunos. Então, se você tem interesse em atividades de extensão, eu estou sempre divulgando aqui no meu Instagram, então segue lá e fica ligado. A maioria delas é presencial aqui na Paraíba, porém a gente tem algumas coisas que a gente consegue fazer à distância, como aqui no canal do YouTube. Algumas vezes a gente tenta transmitir cursos ao vivo, palestras, porém não é muito frequente. A maioria delas é presencial realmente. Ah, uma pergunta aqui sobre uma pessoa que quer trabalhar no mercado financeiro, qual certificação deve tirar? Depende do que você quer fazer. Tem CPA 10, CPA 20, CEA, que é mais para o pessoal que trabalha em bancos. Se você quer ser analista, você tem que tirar CNPI, aí o CNPI fundamentalista ou CNPI técnico. Aqui no canal do YouTube, se você pesquisar por prova APMEC, analista fundamentalista, contabilidade MQ, você vai encontrar alguns vídeos meus falando sobre isso. Tem um texto meu lá no Infomoney também e tem um texto lá no meu blog sobre esse assunto. Pesquisa aí que você vai encontrar. Para a prova de analista fundamentalista, certo? Eu tenho um vídeo e alguns textos falando sobre como é a prova e como algumas dicas para você passar mais facilmente. Se você quer ser gestor, você tem que tirar CGA. Se você quer ser agente autônomo no investimento, aí tem que tirar a certificação da Ancor para agente autônomo no investimento. Então, para cada área que você queira trabalhar, tem uma certificação específica. A próxima pergunta aqui é para quem ainda não investe em ações, fundos é uma boa? Eu acho que sim, fundos é uma ótima forma de entrar no mercado de ações. Só preste atenção no fundo que você vai entrar. Alguns fundos são mais alavancados, mais arriscados, outros são mais conservadores, outros são mais de dividendos, outros são mais de small caps. Então, pesquisa bem o fundo, pesquisa bem as taxas, pesquisa bem o desempenho dos fundos, controle de risco deles antes de tomar decisão. Eu recomendo, na verdade, que você comece por ETF. Na verdade, eu não estou dando nenhuma recomendação aqui de investimento, não é uma sugestão, é o que eu faria hoje. Se eu fosse começar a investir em ações, eu não escolheria ações específicas, eu entraria em ETFs. Por exemplo, o BOVV11, que é o BOVA11, só que mais barato. Tem o DIVO11, que é de dividendos. Tem o IVVB11, que é do SP500 lá dos Estados Unidos. Então, tem vários ETFs que são fundos passivos, menos agressivos e mais baratos. Se você pesquisar aqui nas resenhas no meu blog, aqui no blog, ó, você vai aqui, cadê? Resenhas. Você clica aqui nas resenhas, vai ter várias resenhas que eu escrevi. Dá uma olhada nessa resenha aqui do livro The Elements of Investing, de Burton Malkiel e Charles Ellis. Eles falam sobre investimento passivo. Então a internet está um pouco
cliente aqui, mas você vai encontrar lá essa resenha. O nome da resenha eu traduzi lá como Elementos do Investimento. O livro não está traduzido para português, porém você encontra nessa minha resenha um bom resumo sobre o livro. E ele fala justamente disso, investimento passivo por meio de ETF, fundos de índice. Próxima pergunta é perguntando se eu comprei ações no feeling. A pessoa diz aqui que tem a sensação de que se for estudar antes, nunca vai comprar ação. No início da minha carreira como investidor, eu comprava muita coisa no efeito manada, o que eu via o pessoal comentando a ação, eu comprava. Eu não tinha muita análise no começo, não. Eu acho que isso é normal, o cara se empolga, esse negócio de ação é bom e tal, e quer entrar logo e acaba não estudando direito. Então minha recomendação é, quer entrar, tem o dinheiro para entrar, entra em ETF, vai estudando, e aí você vai aos poucos adicionando na sua carteira que já tem um ETF, você vai adicionando ações específicas. Como escolher essas ações específicas? Aqui no Instagram vocês estão vendo, ó, eu acabei de publicar a resenha desse livro, Ações Comuns, Lucros Extraordinários. A resenha dele está aqui. Esse aqui eu acho que é o melhor livro para quem quer fazer stock picking, quer escolher as ações que quer investir. Para mim esse é o melhor livro de todos. Então dá uma lida nessa resenha e se gostar, compra o livro aqui por esses links, certo? Se você comprar por esses links, você vai estar colaborando com a manutenção aqui do blog. Eu ganho uma comissão por cada livro vendido. Mas recomendo também que pesquisem sebos, livros usados, que vocês podem encontrar mais barato. Se você ainda não me segue no Instagram, segue aí, Fel Felipe Pontes, que eu vou ter sempre algumas resenhas de livros aqui nos meus destaques. Tem os livros que eu já recomendei, vocês podem dar uma olhada lá. Alguém perguntou aqui quais indicadores fundamentalistas eu olho primeiro. Eu tenho um checklist que eu olho. Aqui na frente do meu computador tem um quadro aqui com coisas que eu olho. Por exemplo, eu não gosto de pegar ações que estão no radar de todo mundo. Eu gosto de tentar achar ações que estão fora do radar, ações boas que estão fora do radar. Então, eu tenho ações que estão no Ibovespa, mas eu gosto de ações que estão fora porque geralmente elas estão fora do radar. Então, um filtro que eu gosto de usar é a ação estar fora do Ibovespa. Claro, eu pego ações boas do Ibovespa também. Mas como eu já tenho uma quantidade que eu acho que é razoável de ações que estão dentro do radar, que são boas, mas que estão dentro do radar de todo mundo, eu procuro achar coisas que estão fora do Ibovespa agora. Deixa eu pegar outro aleatório aqui. Rentabilidade maior do que o custo do capital, por exemplo. Eu olho muito isso. Se a empresa cria ou não valor dessa forma. Por exemplo, comparar o ROI com o custo de capital próprio. Comparar o ROIC com o custo médio ponderado de capital. Essa é uma métrica que eu gosto de usar. Deixa eu ver outra aqui. Tá, se as margens, as métricas de retorno são maiores do que a mediana do setor, esse é outro fator que eu gosto de olhar muito. Então tem muita coisa fundamentalista que eu gosto de olhar. Eu tenho minha planilha, tenho os meus filtros, eu filtro, os indicadores quantitativos eles são filtro para mim. E aí a minha escolha é qualitativa. É mais ou menos em linha com, mais uma vez, com esse livro aqui. Esse livro fala muito da análise qualitativa, recomendo que vocês leiam. Essas 15 questões aqui de Philip Fisher, o Scuttlebot, são coisas mais qualitativas que você deve olhar. Qual é a hora exata de vender? Não existe uma hora exata, mas mais uma vez, esse livro aqui fala de três pontos que você deve considerar para vender uma ação. Tá aqui. Quando você cometer um erro ao comprar, se você comprou a ação errada, você analisou lá, achou que deveria comprar, mas depois você percebe, acho que eu tomei a decisão errada. Vende. Isso é um erro muito comum das pessoas. Você está tendo prejuízo na posição, sabe que a ação é ruim, você tomou a decisão errada, porém você continua nela na torcida de que volte a subir o preço, para você recuperar pelo menos o que perdeu. Mas pode ser que continue caindo e você se dê muito mal. Então, se você percebeu que tomou a decisão errada, vende. É o que eu faria, é o que eu faço. Mas repetindo, é o que eu faço, não é recomendação. Quando a empresa perde os fundamentos que fizeram com que você comprasse ela, você analisou, tal, encontrou aqueles fundamentos, é uma empresa boa, mas aí depois ela perdeu o fundamento. Então não faz sentido mais segurar a ação. Quando você tem oportunidades melhores de investimento e não tem dinheiro para aplicar, então talvez seja uma boa ideia realizar lucro no que você já tinha e que não tem mais tanto potencial de ganho e comprar uma coisa que é melhor.
Essa aqui é meio clichê, mas eu vou responder. Qual o maior conselho que você daria com base na sua experiência para quem quer começar na bolsa? Estudar. Estudar é essencial, porque, mais uma vez aqui, voltando aqui para o final aqui dessa resenha, cadê? Ó, essa frase aqui. Um dos melhores investidores que eu conheci me disse muitos anos atrás que no mercado de ações, um bom sistema nervoso é muito mais importante do que uma boa cabeça. Essa frase, eu imagino que quem disse isso para Fisher foi Peter Lynch. A frase de Peter Lynch é mais ou menos assim: não é a cabeça, mas o estômago que determina o destino ou o desempenho, alguma coisa assim, do stock picker, do cara que escolhe ações. Você vê a sua posição derretendo e você comprar mais porque você acredita nela. E você só ganha essa confiança de ver uma ação caindo muito, comprar mais e não vender com estudo. Então esse é o maior conselho que eu poderia dar para alguém, estudar. Estudar e entender os riscos dos potenciais de ganho e que o mercado é volátil, muito volátil no curto prazo. No curto prazo não dá pra gente adivinhar nada. Joga a moeda para cima e aí você vai ter mais ou menos a ideia do que pode acontecer. Para ter mais chance de ganhar do Ibov, precisamos fazer valuation melhor do que a média do Ibov. Eu não entendi bem essa questão, mas eu acho que valuation é importante para você não comprar uma coisa que está cara. Não adianta nada você comprar uma empresa que é muito boa, mas que ela já está bem precificada, tipo a Ambev. Eu não atualizei meu modelo de Ambev, mas na época que eu analisei ela, faz 2 anos talvez, eu cheguei num valor, para mim ela valia muito próximo do que ela estava sendo negociada. Acho que estava R$ 1 de diferença. Então, para mim, não faz sentido comprar uma ação só para ganhar R$ 1, que dava poucos por cento de upside. É uma empresa muito boa, mas que já estava muito bem precificada. Normalmente, empresas boas, elas são bem precificadas. Principalmente se elas estiverem no Ibovespa, porque todo mundo já está de olho nelas. Ah, quando ainda se tem dívidas, vale a pena investir ou é melhor quitar para começar? Melhor quitar. Quita a dívida, resolve seus problemas e aí depois você começa a investir. Alguém me perguntou aqui, conclusão, não sei se ele fez uma pergunta antes, mas melhor gestão ativa ou passiva na carteira de buy and hold? Depende do que você entende por gestão ativa e gestão passiva. O conceito de gestão ativa e gestão passiva é gestão ativa, você tenta bater o mercado, gestão passiva, você simplesmente segue um índice. É difícil responder essa pergunta. Se você olhar as pesquisas, em geral, a gestão ativa ela perde da gestão passiva, por causa de custo de transação, por causa de risco e coisas desse tipo. Porém, você tem uma chance de bater o mercado. E eu gosto de usar essa chance que eu tenho de bater o mercado, então eu tento bater o mercado e faço gestão ativa. Eu só vou saber se eu fui realmente muito bom daqui a alguns anos. Em 9 anos eu não tenho como dizer se eu fui bom. Eu tenho conseguido um desempenho muito bom em relação ao Ibovespa, porém, em 9 anos eu não acredito que eu possa dizer muita coisa com relação a isso. Então, o que é que eu faria se eu estivesse iniciando minha carreira como investidor? Eu mesclaria a gestão ativa com a gestão passiva. Você pode fazer isso por meio de uma estratégia Smart Beta. Procura aqui no YouTube Fundos e Investimentos Smart Beta. Eu acho que o único vídeo em português aqui que existe no YouTube é o vídeo lá do meu canal, que foi feito por Lucas. E aí você vai ter uma ideia de como misturar gestão ativa e gestão passiva. Uh, Isso aqui não tem nada a ver com o assunto. Como saber, como faço para saber se a empresa paga dividendos e se caso pague, como recebo? A empresa divulga os dividendos, você vai receber um e-mail, você tem no histórico lá no site de relações com investidores, você também encontra o histórico dos dividendos, meses que a empresa paga, e você vai receber direto na sua conta, na sua corretora. A outra pergunta que não tem a ver com o assunto, o cara perguntando se eu já conquistei minha independência financeira, depende do que ele entende como independência financeira. No meu conceito, não, eu ainda estou lutando para isso. Eu tenho um número na minha cabeça, quando chegar nesse número eu acho que eu alcancei a independência financeira. Porém, ainda não no sentido que eu quero, não.
Outra pergunta aqui. Essa aqui é legal. O cara tá dizendo aqui que tem um bom montante em dinheiro para alocar e aí quer saber como alocar em cada ação. Quanto alocar em cada ação. Essa é uma decisão pessoal também. Existem modelos quantitativos que você pode usar, tipo uma otimização de carteira com a ideia de Markowitz, e aí você faz a adaptação que você quiser. Aqui no meu canal também tem vídeos mostrando como fazer isso. Porém, eu não uso. Eu ensino isso, eu dou aula, eu uso a ideia da diversificação, mas eu uso outra estratégia. Eu, com base no risco da empresa, eu traço alguns limites. Tem uma ação na minha carteira que eu aceito até 20%, até 20%. As outras, se o potencial de ganhar for maior do que o risco de perder, eu tenho até entre 10 e 15%. E aí as opções mais arriscadas eu fico até 5% comprado. Né? Aí pode subir um pouquinho, organicamente ela vai subindo, sei lá, de 5 para 7, aí eu decido o que é que eu faço depois. Você segue algum modelo? Outra pergunta, eu não sei o que é que ele perguntou, quis saber com relação a isso, se eu sigo algum modelo. Eu tenho meus modelos de análise, mas eu não entendi bem a questão. Se é um modelo econométrico, eu uso alguns modelos econométricos para algumas coisas, tipo estimar o beta para calcular o custo de capital, eu uso o modelo CAPM, por exemplo. O que eu acho da ideia de Fractal Investing, eu acho que é uma ideia muito boa. É aquilo que eu comentei sobre Smart Beta também. Ou estratégia puramente quantitativas, eu gosto também. Apesar de eu não usar exatamente, mas eu gosto da ideia. Outra aqui pedindo conselho para montar uma carteira top ideal para cada perfil. Aí eu não me sinto confortável para isso porque eu teria que conhecer detalhes de outras coisas, tipo o que é que você já tem, se você tem dívida, se não tem, então vou passar essa. Indicação no corretora, eu não faço indicação também no corretora, eu tenho a minha corretora que não é das mais baratas, mas eu gosto do serviço dela, da relação que eu tenho com o meu assessor, então eu aceito pagar um pouco mais caro. Porém, para quem está começando com pouco dinheiro, procura aí as mais baratas. Todavia, contudo, o barato pode sair caro. Então preste atenção se a corretora é sólida, se reclamações não reclamam aqui, coisas desse tipo. Acha que vale a pena começar a investir com pequenos aportes de 40, 50 reais? Parabéns pelo trabalho. Essa aqui também é bem difícil. Eu comecei com 400 reais. Eu já comentei isso várias vezes. Era todo o dinheiro que eu tinha. Eu tinha só 400 reais. Eu tinha 21 anos de idade. Eu não juntava muito dinheiro. Eu ganhava pouco, eu gastava com as minhas coisas, fazendo cursos, com diversão e tal. Então eu não tinha muito dinheiro guardado. Eu tinha 400 reais. Eu comecei assim. Porém, eu também já estava bem encaminhado na minha educação. Eu estava na faculdade, então não tinha muito o que fazer com relação à educação. Mas se você acha que talvez dê para investir esse dinheiro mais na sua formação, para você aumentar mais o seu salário, aumentar mais os aportes, talvez seja melhor do que investir em ações ou alguma coisa assim. Outra pergunta, se é compensatório comprar o lote completo de ações. Vale a pena comprar fracionado? Eu acho que a ideia aqui é perguntar se vale a pena comprar no lote fracionado. Eu não vejo problema nisso, não vejo nenhum problema nisso. Só que o lote fracionado, dependendo da ação, tem pouca liquidez, então pode ser que você tenha mais volatilidade. Se você não tem problema com volatilidade, não tem problema nisso. Quando eu tinha, eu tinha lá no começo do Magazine Luiza, antes do desdobramento, ela tinha um preço muito alto, e aí às vezes eu ficava fazendo arbitragem entre o fracionado e o lote padrão. Eu ganhava algum dinheirinho ali com a Magazine Luiza. Era pouco dinheiro, mas às vezes eu estava sem nada para fazer, eu fazia uma arbitragem dessa. Quais os maiores erros e o que aprendeu? Eu tenho salvo aqui no meu OneNote os meus erros com relação aos investimentos. Eu não vou dizer o maior, mas talvez o primeiro erro foi eu não ter estudado o suficiente para comprar ações. Então, no começo eu comprei ali no Oba-Oba, eu comprei OGX para especular, comprei MMX, então eu aprendi um pouco com isso. Recentemente, um erro mais recente, não sei ainda se foi um erro, mas em breve eu devo saber, foi com a Smiles. Eu estou confiante com relação a algumas coisas, mas pode ser que eu tenha errado ali.
quando ela deu aquela queda de 90, acho que para 60, eu aumentei muito a minha posição, depois ela caiu de 60 para 30 e aí eu levei uma porrada grande. Então, em breve eu saberei se foi erro ou não. Se eu cometi muitos erros até ganhar consistência. Alguns erros, eu nunca perdi muito dinheiro com ações, até porque eu não realizo muito prejuízo. Como eu seguro, eu quase nunca vendo as ações. Às vezes eu vendo para trocar alguma posição, alguma coisa assim, mas eu quase nunca vendo. Então, eu quase nunca realizo prejuízo. Mas no começo você vai levando porrada e vai aprendendo a lidar com a porrada, principalmente. Modelos de valuation mais simplificados sem validade, como histórico de crescimento, projeção, acho que sim. Quanto mais, como posso dizer, mais quantitativo, quanto mais complexo for o modelo, maior a chance de você errar nos inputs, e aí você erra tudo. Então eu acho que sim, simplificar é sempre bom. Quais livros eu indico para análise de empresas e valuation? Em português. Eu postei recentemente uma resenha aqui no blog, tá aqui, né, aproveitando essa mesma, tá aqui, ó. Valuation, como avaliar a empresa e escolher as melhores ações. Esse aqui é o livro mais simples da Modaran, talvez seja o livro para começar. Porém, esse livro ele é um pouco caro para o tamanho dele, eu acho. Então, eu acho que é melhor pagar um pouco mais para o livro mais completo e eu coloco o link lá nesse texto. Então, assista aí, escuta, lê essa resenha aqui desse livro e aí você vai ver os livros que eu recomendo que talvez sejam melhores do que esse pela relação custo-benefício. E aí tem a tradução para o português. Perguntando como faz para cursar uma disciplina comigo, que agregue na minha avaliação. Todos os meus materiais são disponíveis aqui no blog. Eu tenho vários vídeos de aulas, vídeos curtos, resumidos de aulas. Você pode acompanhar por lá. E se você for aqui da Paraíba, pode tentar se matricular como aluno especial em alguma disciplina da minha na pós-graduação, no mestrado, doutorado, ou se matricular em alguma disciplina minha na graduação. Antigamente eu não tinha muita besteira com isso, eu deixava qualquer um que quisesse entrar assistir minha aula, eu deixava, mas atualmente eu não estou deixando mais o pessoal fazer isso não. Porque às vezes a pessoa não tem muito comprometimento e eu fico um pouco chateado quando o aluno não se compromete. Não investe fora do Brasil, tem uma pergunta aqui. Eu acho que tem muita coisa boa e barata ainda no Brasil, então eu prefiro por enquanto ficar por aqui. Quais os critérios que eu analiso? Eu já comentei em geral isso. Eu tenho filtros quantitativos que eu uso para poder depois reduzir a minha amostra e analisar mais qualitativamente. Essa aqui é muito legal. Como lidar com a ansiedade no curto prazo? Quero chegar logo no resultado de daqui a 20 anos. Na verdade, eu nunca fiquei muito ansioso, não. Não que eu lembre. Mas eu vejo as pessoas muito ansiosas. Quando eu transfiro dinheiro para minha corretora para investir, eu sinto isso foi desde o começo. Eu sinto como se eu tivesse perdido aquele dinheiro. Já era, eu não tenho mais esse dinheiro disponível. Eu não vou usar esse dinheiro para nada. Então isso eu acho que faz com que eu não fique muito ansioso. Eu deixo lá e o que tiver que ser será. Mais ou menos isso. Só que aí eu analiso bem as empresas onde eu vou investir para não correr o risco de perder, né? Mas é como se eu tivesse perdido. Eu não conto com aquele dinheiro para o curto prazo. Desde o início eu apliquei valuation, não. Eu eu comecei a estudar valuation, acho que no mestrado, talvez, lá para 2011, alguma coisa assim. Como foi para você quando Dilma deu a canetada, acho que no setor da energia, deixa eu ver. Nas elétricas. Não foi para mim, não foi nada porque eu não tinha nenhuma elétrica nem analisava o setor. Mais uma sobre corretoras, já comentei. Como você protege sua carteira de um eventual cisne negro? Tipo uma nova crise nos Estados Unidos. Minha proteção é empresa boa e caixa. Antigamente era só empresa boa, mas em 2016 eu aprendi que é importante eu ter caixa. E aí com caixa, nesses eventos meio catastróficos, eu consigo comprar as coisas baratas. Tipo no Joyce Day, tipo na greve dos caminhoneiros, tipo agora em maio. Então eu uso o caixa para comprar as coisas quando o mercado está exagerando nos efeitos. Como eu analiso qual empresa comprar, já comentei também. Mais uma vez, eu tenho alguns filtros quantitativos, alguns eu comentei. Resumo a minha amostra, reduzo minha amostra e aí analiso mais qualitativamente e faço valuation e coisas desse tipo.
Você compra ação a mercado, sim. Esse livro aqui, essa resenha também fala disso. Se eu decido comprar a ação, eu compro. Eu não fico brigando por centavos. Eu vou lá e compro. Não vou brigar por centavos, porque a chance de eu não conseguir comprar e a ação continuar subindo é muito alta. Então eu não vou brigar por centavos. Centavos não vão fazer diferença na minha vida. Vai fazer diferença se eu não conseguir comprar a ação e continuar subindo bem muito. Aí faz diferença. Ou eu vou perder o bonde ou eu vou pagar mais caro. Então, se eu decidir comprar, eu compro. Ferramentas para análise fundamentalista além do site DRI. Na UFPB a gente usa a Economática e a Thomson Reuters, então eu uso essas ferramentas. E aqui no meu canal você vai ter também um vídeo, procura aí na playlist do R, do software R. Você vai ter uma playlist lá, vai ter um vídeo sobre como usar o R para pegar esse tipo de informação. Sou servidor público, logo com renda estável. Vale a pena comprar ações sem reserva de emergência? Essa aqui também é uma coisa bem pessoal. Eu, como eu disse, não tinha reserva de emergência, não tinha caixa. Na verdade, eu não tenho reserva de emergência, eu tenho reserva para oportunidades. Minha reserva de emergência é o meu cartão. Eu compro tudo no cartão, tudo que eu puder. Se for R$ 1, eu compro no cartão para ganhar milhas e para ganhar o valor do dinheiro no tempo. Então, eu não tenho reserva de emergência, eu tenho uma reserva de oportunidades. É muito arriscado, mas eu não tenho filho, eu não sou casado, então para mim é tranquilo. Eu sou servidor público também. Mas é uma decisão pessoal sua. Investe apenas em empresas que julgo boas no longo prazo, mas potencializo com ganhos com swing C ou E. Eu não entendi o que é que ele disse com C ou E. Mas eu acho que ele está dizendo aqui que ele investe apenas em empresa que julga boa no longo prazo, mas que potencializa os ganhos dele com swing trade. Está perguntando se é certo ou errado. Bom, se funciona para você, tá certo. Faz o que te faz feliz, e que está dando um bom resultado. E de vez em quando eu dou umas swingadas também, eu faço algumas coisas assim, mas essencialmente eu sou investidor de longo prazo. Por exemplo, se eu já estou muito alocado numa ação e ela caiu muito, eu compro ela, aí ela depois se for exagero no mercado, ela vai subir, aí eu vendo e volto para o que eu tinha antes. Tipo, eu tenho 20%. Caiu muito, aí eu comprei um monte, aí ela sobe para 30% depois da minha carteira. Eu desço para 20% de novo, vendo aqueles 10% e fico só com os 20%. Qual livro recomenda para não profissionais de contabilidade para análise de empresas? Eu gosto muito, procura aí pelo José Elias Ferres de Almeida, eu gosto muito do livro dele de contabilidade acho que é contabilidade para empreendedores, alguma coisa assim. Mas ele tem dois livros, então vale a pena comprar qualquer um dos dois. Eu gosto muito do livro dele, vale a pena comprar para estudar contabilidade antes de estudar análise de empresas. Você precisa entender pouco de contabilidade para analisar a empresa, né? Essa aqui é mais técnica. O que você achou da declaração do presidente da Petrobras sobre lucro não ser relevante? Eu acho que ele falou besteira. Pô, lucro é relevante. Com base no lucro, a gente consegue fazer um monte de análise, fazer projeção de fluxo de caixa, porque lucro é persistente e caixa de fato não é persistente, é muito volátil, então a gente consegue fazer aproximações de caixa com base no lucro. E lucro nada mais é do que fluxo de caixa mais acrúos, que são aqueles ajustes que a gente faz no regime de competência, como depreciação, provisões e coisas desse tipo. Então, lucro é fluxo de caixa mais acrúos. Então, se o cara está dizendo que lucro não é importante, ele está dizendo que fluxo de caixa não é importante. Se lucro e fluxo de caixa não são importantes, o que mais é importante? Não sei. Eu acho que ele falou besteira. Por onde devo começar? Quais plataformas devo usar? Como escolher ações? Bom, por onde deve começar é estudando. Se você for lá no meu perfil do Instagram, aqui nesse link, vai ter, acho que o terceiro botão, o segundo, vai ter lá um material que eu fiz para o Traders Club. E aí você vai encontrar lá os materiais básicos para investidores. Aí eu escrevi textos sobre contabilidade para investidores. Então, eu falei lá do início do método das partidas dobradas até notas explicativas. Falei de tudo lá do básico na contabilidade. Então começa por lá.
Aí depois você tem que entender o que é que você quer como investidor, você quer que tipo de empresa você quer investir. Se você não quer investir em empresa, aí você tem que estudar fundos de investimento, títulos de renda fixa e coisas desse tipo. Então primeiro você tem que entender o que é que você quer, estudar as opções e escolher onde vai investir. Por fim, eu selecionei aqui uma pergunta maior. O cara perguntou o seguinte: Felipe, minha pergunta é um pouco maior do que o espaço ali, então estou mandando no DM. Espero que esteja valendo. Quando você começou, a gente sempre monta a nossa tese de investimento, investe onde tem discrepância entre preço e valor, mas eu queria saber como você lidou com esse período no começo, de prova da sua tese, já que nossa tese não se concretiza de um dia para o outro. Se lembrar de algum exemplo, especialmente no começo, poderia ser interessante também. Vamos lá, deixa eu ver se eu entendo aqui. Acho que é mais ou menos a pergunta lá de ansiedade também. Eu acho que até 2016 também, que foi quando eu terminei o doutorado, eu comecei a investir em 2010. Então até 2016 eu não ficava nem acompanhando meu desempenho mensal. Eu simplesmente comprava o que eu achava que era bom e deixava. Aí em 2010 eu comecei a investir, né? Terminei minha graduação, 2012 eu terminei o mestrado, 2016 eu terminei o doutorado. Então foi tudo muito corrido, eu não tinha tempo de ficar calculando meu desempenho. Então eu comprava e deixava, comprava e deixava. Eu acho que isso também, como eu era muito ocupado com o meu trabalho, com minha pesquisa, meu estudo, eu esquecia dos investimentos. Eu comprava, achava o que eu achava que era bom e deixava lá. Então isso eu acho que também me ajudou nesse sentido de não ficar ansioso e nem de ficar querendo provar que minha tese estava certa toda hora. Então acho que é isso. Analisa, estuda bem, escolhe o que você acha que é bom e aí com o tempo você vai provar que foi bom ou não. Mas aí continua acompanhando, né? Porque a empresa, pelo menos. Não o retorno. O retorno é aleatório no curto prazo. Mas analisa a empresa, acompanha ela para ver se a empresa não sai da linha. Acho que é isso. Então, beleza. Isso aqui foi minha contribuição aí para vocês em comemoração a esses meus 9 anos de ações. Mais uma vez aqui, eu convido para quem não me segue no Instagram, segue lá, ó, tem muito material que eu posto aqui, quase todo dia eu posto no feed e nos stories eu posto todo dia. Aqui no meu blog também tem muita coisa, aqui tem uns links das minhas redes sociais, materiais de investimentos, minhas disciplinas na graduação e na pós, tutoriais, videoaula, resenha de livros, etc. Beleza? Então não se inscreve também se inscrever aqui no canal do YouTube. Se gostou, dá um like aí e compartilha com os amigos de vocês. Então é isso aí, beleza. Obrigado e até a próxima. Valeu!